galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaque E eu sou a Paula, e esse é o América Cast. e a gente já quer começar convidando você para se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e ativa o sininho para as nossas estreias, você já tá a postos. Isso mesmo, queremos agradecer a Modo A, que nos veste, É isso aí, queremos agradecer também ao Estúdio Zenet, que tem aberto as portas aí todos os dias para nós, a Paula Valese, que faz a nossa maquiagem. e a Bruna Coletti, que faz os nossos cabelos. Isso mesmo, muito obrigada, pessoal. E o nosso convidado de hoje, ele é casado há 23 anos com a Ruth. Ele é pai do Rafael, de 21 anos, e também da Gabi, que vai fazer 15 anos. Ele é empresário e ele é líder do ensino lá na nossa igreja, do Evangelho Quadrangular do Jardim América. É o Geza! Gesaías! Seja Seja bem-vindo! bem-vindo! Tudo bem, obrigado pela oportunidade, né? Alegria de estar aqui falando com vocês. Ai, obrigada a Muito você por legal. aceitar o convite. Estamos aí para contar um pouco de história da É nossa isso vida. aí, que Muito bom. legal. E aí a gente já quer começar, né, ouvindo a sua história aí, quando foi que Cristo te encontrou? Bom, vamos lá, né? Eu sou cristão de berço, né? Já são algumas gerações de pastores na família. Gerações. Não, gerações de pastores na família dos dois lados, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, né? Do lado da minha mãe eu vivi intensamente essa relação, já que do lado do meu pai não, né? Só através do legado que ele deixou na vida do meu pai. Então eu estou inserido no meio cristão, não tinha nem como ser diferente, porque eu nasci praticamente, né? Eu Aham. fiquei apenas o resguardo da minha mãe em casa, vamos dizer assim, né? Mas ela com 7 dias já me levou para a igreja. E eu venho nessa carreira cristã já fazem 47 anos, né? Eu nasci lá dentro, né? Sou discipulado, fui discipulado pelos meus pais, pelos meus avós. E tenho essa caminhada com Cristo desde sempre, né? E estamos trilhando o caminho com o Senhor. Uma coisa interessante que você falou, Paulo, que é o Senhor que me encontrou, né? Eu não tive condição nenhuma de aceitar nada, né? É o Senhor que me aceitou, né? Me chamou, me trouxe, né? Para essa família maravilhosa que é a família de Deus, né? E estamos nessa caminhada já há algum tempo, né? Eu ia É, perguntar. pode perguntar. Desculpa. Pode perguntar. Mas você lembra de um marco, assim, um momento especial que Quando você teve? você O primeiro, entendeu o primeiro momento especial, assim, tipo, que você recebeu essa revelação? que foi marcante, algo. Então, eu tenho uma maneira de falar sobre conversão que eu estou me convertendo todos os dias, né? A conversão ela é diária, né? Ela é intensa e ela é todos os dias. Todos os dias estamos nos convertendo ao Senhor, né? Mas o meu primeiro encontro com Deus, de uma forma mais extraordinária, vamos dizer assim, eu tinha 6 anos de idade, né? Em uma reunião de intercessão, foi onde eu fui batizado com os dons que Deus me deu, né? Então, aos 6 anos de idade, nessa reunião, foi a primeira vez que eu tive visão e a primeira vez que eu falei em outras línguas, né? E eu recebi alguns dons de Deus para poder exercer o ministério que eu exerço hoje. Então me perguntam, Geza, quando que você começou a ensinar? Eu falei assim, mas desde sempre, desde que eu me lembro, né? A minha alfabetização foi diante das escrituras, né? Meu pai me fazia copiar textos, decorar textos na minha alfabetização, né? Então eu tenho essa familiaridade com o ensino bíblico, com o estudo bíblico, desde sempre. Mas esse encontro nesse dia, nós estávamos, meu avô era presidente de uma igreja, nós estávamos numa reunião de intercessão numa terça-feira, e veio sobre mim algo muito sobrenatural, né? Uma criança de 6 anos de idade, né? Então, foi algo que me marcou e eu lembro dos detalhes até hoje, né? Eu fiquei desacordado por algumas horas e tal. E eu fiquei lá e parecia que eu estava fora do corpo. A presença de Deus muito grande. E a partir dali, eu nunca mais fui o mesmo, né? Eu tinha as minhas brincadeiras como criança, absolutamente normal, mas eu gostava do meio, né, da igreja, né? A gente tinha que estar sempre muito ligado na igreja, muito ativo na igreja, né? Por causa do ministério dos meus avós, por causa do ministério do meu pai, né? Então, esse foi o meu primeiro encontro, né? Que eu falo, né?
mais sobrenatural, assim, mais Sim, chocante, que as mais pessoas doido. gostam que tenha um marco, né? Mas o marco é, na minha opinião mesmo, assim, é todos os dias, quando eu levanto, eu acordo muito cedo todos os dias, né? Para ter um encontro com Deus e ele se fala comigo, ele se revela a mim. Isso para mim são marcos diários onde eu estudo o texto bíblico e eu entendo aquilo que ele fala comigo, né? Então, pontualmente foi esse aos 6 anos de idade, e depois de lá para cá, tivemos várias outras oportunidades, né? Novo, né, Com Jason? certeza, com certeza. Sim. Eu não sei, fiquei com vontade de pular um pouquinho a etapa. Você falou que você começou o ensino muito cedo. Como é que Sim. esse ensino foi acontecendo ali muito cedo? Eu vou contar uma história, então. Eu até estava, antes de vir para cá, eu estava pensando nela, né? Após esse batismo, esse encontro ativo e impactante com o Espírito Santo de Deus, é, eu briguei com a minha irmã. No outro dia, eu briguei com ela. Irmãos. Irmãos, né? E ela é 3 anos mais nova que eu. E a gente tinha um atrito muito grande, porque ela me enfrentava e tal. E eu briguei com ela e minha mãe colocou eu de castigo. E aí eu fui pro quarto de castigo e minha mãe se esqueceu de mim lá. Isso foi após o almoço. Tá. E o castigo era: você vai pedir perdão para Deus, só sai de lá quando se sentir perdoado. Beleza, mãe. E minha mãe sempre foi muito disciplinadora, né? Mãezona, mas disciplinadora. E eu entrei no quarto e eu comecei a ler o livro de Salmos, porque eu não tinha o que fazer, né? Eu tava de castigo, né? E aquilo foi entrando no meu coração de uma tal forma, eu com 6 anos de idade, e eu comecei a ministrar para um abajur que a mamãe tinha. Era um abajur vermelho, redondo, né? Com uma copa bege. Lembro como fosse hoje. E eu ministrei para aquele abajur por horas e horas. Tá. A hora que eu saí de lá, a minha mãe lembrou de mim, foi me tirar do castigo, isso já era na hora do jantar. Ela disse assim: ah, você se arrependeu dos seus pecados, né? Você se arrependeu de ter batido na sua irmã, brigado com a sua irmã, né? Tá. Porque eu estava com os olhos que não abriam de tanto chorar. Aí eu falei assim: sim, mamãe, eu me arrependi. E talvez hoje ela tá sabendo do que aconteceu naquele dia, né? Eu preguei por mais de 4 horas por um abajur. Foi sua E primeira desde então, a pregação. minha primeira pregação. E desde então, há uma facilidade, porque é o dom que Deus nos dá, há uma facilidade de você expor as escrituras muito grande, né? E de declarar, nunca mais parei. Eu fui ter a oportunidade já depois de muita vida adulta muito grande, então onde eu descarregava isso, né? Nos escritos. Até hoje eu escrevo, e alguma coisa eu posto, outra coisa eu não posto, mas todos os dias eu escrevo alguma coisa, né? Que Às legal. vezes eu guardo para mim e muito pontualmente eu posto alguma coisa. Então eu passei a minha juventude escrevendo, né? Muitas das coisas de revelação, de entendimento, eu escrevia. Eu tinha algumas gavetas cheias, inclusive a esposa acabou limpando algumas e jogou fora algumas Imagina, coisas. né, da vida Mas, tipo assim, toda. ficou lá, né? Então muitas coisas eu escrevia. Então, essa minha primeira pregação foi para um abajur E você de domo lembra vermelho. o que você ministrou lá? Alguma coisa? Eu ministrei sobre Salmo 119, Tá. que eu acho extremamente fantástico, né? Uhum. Ao alvorecer, antes do alvorecer do dia, eu já medito na sua palavra. A partir de então, a minha paixão pela palavra de Deus, ela é ativa e verdadeira, né? Eu sou simplesmente, absolutamente apaixonado pela palavra de Deus. E aquilo foi entrando no meu coração. Se você pega o Salmo 119 inteiro, todos os versículos apontam para a palavra de Palavra. Deus, né? E eu comecei a ler salmo por salmo, salmo por salmo, e para cada salmo havia uma revelação, para cada versículo havia uma revelação, para cada ponto havia uma revelação, e aquilo foi entrando no meu coração e me trazendo uma paixão que até hoje ela me motiva e me emociona quando eu falo da palavra de Deus, né? Por entender o quão importante é, né? E as pessoas, às vezes, não dão o devido valor, né? As pessoas desprezam a palavra de Deus. Às vezes, pontualmente, dizem de púlpito ou nominalmente, né?
falam, exclamam, mas na prática do dia a dia a rejeita, né? Sendo que ali é a própria revelação do próprio Deus, né? Sim. Ali está tudo. Ali prevê tudo, né? Como diz Charles Spurgeon, né? Ela é mais atual que o jornal de amanhã. Sim. Como eu não vou ter isso, né? Isso foi me dado por graça e um livre acesso, e eu a rejeito. Então esse foi o tema da minha primeira ministração para o meu abajur de domo vermelho. E é tão interessante porque foi uma correção, foi, né? Você brigou e foi corrigido, e ali Deus. Sim, Deus me manifestou, porque a gente não pode Transformou, esquecer do né? processo, porque eu já tinha tido um encontro com Deus, Sim, né? Sim. O sim. Espírito Santo capacita a gente, Deu né? um direcionamento Sim, muito novo. porque uma coisa interessante de se falar é que o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita com dons. E pela Uhum. vontade do Espírito, Deus dom aos homens. Esses dons não é para mim se vangloriar. Ele só tem sentido se eu deixar que ele flua através de mim e edifique a Sim. igreja. Se ele não edificar a igreja, ele não é um dom do Espírito. Ele é uma vontade minha, uma percepção pessoal minha. Ele só é um dom de Espírito, o Espírito só vai batizá-los com dons se a igreja for edificada por aqueles dons. Então, é isso que me impulsiona, né? Eu fui escolhido no meio de muitos E muito novo. É. para exercer tal coisa, exatamente. Muito Então, novo. e aí sobre isso eu acho importante a gente falar. Você não acha que essa paixão pela palavra de Deus e todo esse amor, esse desejo que você tem veio do seu pai, do ensinamento, dele colocar você ali que você precisava estudar, que você precisava ler? Você não acha que vem disso também? Não, sim, claro que vem, né? Porque os pais são aquelas que estão com o arco e com a flecha. Eles que Sim, impulsionam seus filhos, é, né? Mas quando o Espírito Santo aquece o meu coração, é algo que vem de fora para dentro, não, é de dentro para fora. sim. É algo que já está em mim, né? Algo que movimenta a mim, né? É. Porque alguns me chamam de maluco, né? Eu faço minhas atividades físicas às 5:30 da manhã, mas eu acordo às 4:30, todos os dias, Pra ter o seu tempo. porque eu preciso. Você falou do meu pai, mas quem me trouxe o maior exemplo disso foi o meu avô materno, né? Ele dava dízimo do tempo, e eu ainda não consegui isso, né? Ele foi para mim um marco importante na minha visão como funciona o reino de Deus e como eu me entrego para o reino de Deus, né? E eu gostaria de falar um pouquinho dele, porque ele é extremamente importante em todo o contexto da minha vida, né? O vovô Arlindo. E ele, missionário, ele levou para a Bolívia 6 filhos pequenos, né? E ele desbravou aquela cidade e abriu várias igrejas, né? Consagrou algumas centenas de pastores, fundou mais de 30 igrejas. Ele era do Brasil? Meu avô era do Brasil, do Ah, tá, ele Ministério Belém da foi pra Assembleia de lá. Deus, foi enviado para a Bolívia. Hum. Foi preso algumas vezes, né? Ficou encarcerado pelo menos 2 vezes, passou Por conta do semanas evangelho. presos, por conta do evangelho, né? Tudo bem, eram outras épocas, né? Claro. Mas passou fome na missão e então ele trouxe essa paixão. Eu vi essa paixão na vida do meu avô, né? E aí meu pai veio acompanhando ele, porque meu pai conheceu o meu avô na missão. Conheceu o meu avô na missão, conheceu a minha mãe, meu pai tocava violão e precisava de alguém que ministrasse louvor nos cultos que meu avô ministrava. E aí meu pai veio de uma outra denominação, uma igreja batista, e meu avô assembleano raiz. Então eu saí disso aí, da junção de uma igreja batista reformada, de um assembleano roxo pentecostal. Aí tem eu aí na parada, É entendeu? uma Pra mistura. você ver como que a gente tem influências de todos os lados. E Sim. eu via meu avô fazendo tudo isso, né, presidindo igreja, cuidando de várias igrejas, como ele sempre cuidou, consagrando meu pai a pastor na década de 80. Então aquilo me motivou, né? O que motivava meu avô a fazer tudo E aquilo, você né? lá, todo culto, toda reunião, todo congresso, tudo lá o tempo inteiro com ele. Exatamente, porque eu era o neto mais velho, né? Eu fui o neto mais velho e eles depositaram em mim uma confiança e um discipulado muito forte. Sim. Então, eu com 6, 7 anos de idade, era terninho pra lá, todo bonitinho,
já E fazia Bíblia debaixo do parte, braço. exatamente. Meu avô me levava para as reuniões, até que talvez eu não tinha maturidade para participar, mas para mim aprender desde o início, né? Sim. Por trás das cortinas da igreja, que às vezes não é muito nem legal de dizer. Mas a gente foi discipulado nesse contexto desde sempre, né? Uhum. Então eu via a paixão dele, né? Por igreja, por almas, tá? E aí a gente começou a fazer um levantamento, né? Eu e alguns tios, do legado do meu avô, e aí começou a se espantar pela quantidade de pessoas que foram alcançadas por ele, pela quantidade de filhos espirituais, pela quantidade de pastores, né? Na última contagem foram mais de 400 pastores. E Uau. que ele consagrou, né? Várias igrejas, enfim. Então, isso parece que estava correndo nas minhas veias já, desde Sim. sempre, né? E ele nos deixou, ele curou a filha, foi embora mais cedo, mas é quase impossível uma pessoa tão importante eu deixar de passar na minha vida Hum. assim, né? Sim. O Arlindo. Influencia demais, né? Essa paixão, esse desejo. Eu falo porque, assim, na minha casa, você teve isso, né? Ensinamento de leitura, tudo. Mas na minha casa a gente não teve. Então, para nós, a gente tem que fazer um esforço tão maior. A gente quer, a gente tá no desafio de leitura esse ano da Bíblia, a gente fez um combinado lá com os nossos amigos. Então, a partir de janeiro, a gente está na Uhum. leitura anual. Então, para nós que não tivemos esse ensinamento, é diferente, né? Eu sinto isso. Para mim é A algo, gente tem tipo que se assim, algo esforçar extremamente mais. natural, Porque porque você É, via para eu você é isso. natural. sim, eu nasci dentro do É, processo, né? sim, Então é absolutamente é, natural isso, né? é. E aí eu tento imprimir isso nos meus filhos, né? Isso eu acho incrível. Eu tento imprimir isso nos meus filhos, mas é absolutamente natural, não há É, peso algum, né? Não há sim, cansaço, não há é, enfado, não há dificuldade, né? É sim. como tomar um copo d'água, como respirar. Aham, porque é algo Absolutamente natural. natural. Isso, Você faz todos os dias, então todos para os dias. É. você é igual tomar banho, né? É igual escovar o Exatamente. É dente. o hábito, né? É o E somado hábito. E aquilo é que o um Espírito hábito, Santo É, derramou na sua vida. exatamente. claro. É um hábito bastante saudável, porque é o hábito de ouvir a voz de Deus. Sim, É o hábito de ouvir a voz de Deus. é, E quando você se acostuma em ouvir a voz de Deus, aquilo é maravilhoso. sim, Aquilo é maravilhoso. é. Às vezes eu fiz uma postagem e falei assim, não sei como conseguem viver longe disso, né? Muitas pessoas passam semanas, a semana inteira, sem ouvir uma pequena instrução que seja, né? E aí, ferramentas dispostas, a gente rejeita isso, né? Eu não consigo, não entra na minha cabeça. É aquela coisa, você foi criado daquela É. forma, né? Você foi inserido daquela forma, você experimentou, sabe que aquilo é bom, e você vê pessoas do seu lado, próxima, não querendo isso. Eu fico frustrado com isso. É, por isso que eu quero fazer diferente com os meus filhos, né? Para mudar a Exatamente. geração. Exatamente. Mudar isso. Mudar a geração, porque É, brilhos são flecha na mão do valente. É a gente que atira, né? exatamente. A gente que atira, né? Talvez vocês tenham acompanhado o meu orgulho aí chamado Rafael, Sim, né? Desde muito novo. Ele tem bagagem, ele tem ensinamento, né? Não nasceu dele, né? Eu tive que impulsioná-lo, né? é, Tive que ensiná-lo, né? Desde pequeno, né? As discussões. Agora são as discussões um pouco mais xarope, mais chatas, né? No campo da filosofia, da Uhum. psicologia. Mas todos os dias nós temos ainda os pontos a serem discutidos, né? Então eu faço uma provocação, ele faz de lá, mas a gente no final sempre está discutindo a palavra de Deus. Todos os dias. No trabalho, ele trabalha comigo, né? Todos os dias a gente levanta essa questão e a discussão fica naquele pensamento durante o dia inteiro, assim. E outro dia a gente sim. começa de novo. E no Sim. geral, assim, a sua infância, você falou dessas experiências que você teve bem novo, né? Mas no geral, sua infância foi uma infância feliz, foi bom? Como que você relata a Minha sua infância foi infância? muito sofrida, né? É? Porque nós vivemos sempre em torno do ministério. E o ministério sempre muito pobre, né? Muito diferente dos tempos de hoje, né? É. Onde os pastores hoje têm uma condição mais favorável. Na minha época, pelo ministério, pelo menos quando nós estávamos inseridos, não era tão favorável assim, né? Para mim foi muito difícil, por quê? Porque eu tinha que ser o exemplo, né? Eu era o neto mais velho, Mas, eu era o exemplo, eu não podia fazer isso, né? Eu fui vestir uma bermuda
por muito, já bem de idade, porque eu não podia escandalizar, É, porque vim de uma Muito igreja tradicional. tradicional, tradicional. né? A ideia doutrinária do meu avô era muito rígida, né? Muito impositiva. Então, para mim, nesse ponto, foi bem sofrido, né? Mas foi um ministério itinerante ou foi um ministério fixo, assim? Você chegou a mudar ou não? Na minha infância com meu avô, foi fixo por um Tá. bom tempo, né? Aí, com meus 13 anos, a gente foi para missão, né? Meu pai foi convidado para uma igreja lá de Embu das Artes, até um nome interessante, era Igreja Pentecostal Missões com Palavras de Vida Eterna. Ele Olha, tinha um orfanato em Embu das Artes. Meu pai foi convidado para tomar conta de um campo no norte de Minas. E aí nós fomos com a coragem, né? E aí Obediência. foram 3 anos que mudou muita coisa. Tá. Estar na missão não é algo muito simples, né? Estar na missão precisa ser apaixonado por almas, né? Então ficamos na missão por 3 anos, né? Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã bem nova ainda. E para um adolescente mudar de Mudar de cidade, cidade, nós deixar morávamos em São Paulo, tudo. deixava tudo e fomos para o interior de Minas, né? Uma cidade isso muda grande, deixou muito. Para uma tudo e cidade de foi. 2.000 habitantes, Uhum. né? Mas lá eu fui visitar há pouco tempo, eu levei meus filhos lá. Lá estão as 3 igrejas que nós construímos, ativas, o legado está lá, né? A gente nunca fizemos muita publicidade disso, acho que muitas pessoas estão ouvindo isso agora, né? Sim, Mas lá a gente tinha que ministrar louvor, a gente tinha que pregar, a gente fazia tinha tudo. tudo, né? Limpar a igreja, Limpar a tudo. igreja, construir a igreja, né? Porque meu pai era pedreiro e eu era o servente que ficava ali Ajudando entre as ele. aulas da escola e o tempo livre. Não tinha tempo livre, você ia para a construção do templo. Então, nós trabalhávamos de segunda a segunda, né? E o que mais marcou na missão foi a fome, né? Essa fome jamais se esquece. Chegaram a passar fome, Essa então. fome é um negócio muito, muito triste. Deus nunca deixou faltar nada. Aquele texto de Salmos que fala que o justo jamais mendigaria o pão, isso foi fato. Mas para uma criança de 14 anos de idade chegar para o almoço e ter um ovo para repartir em 4, com um punhadinho de arroz, é marcante. A gente não se Ah, esquece disso, né? E a gente passamos por muita dificuldade financeira, principalmente, porque, posto meu pai lá, o ministério não deu o suporte necessário. Aí meu pai, só por amor enviou. às vidas, falou assim: não, eu não posso ir embora aqui. Eles precisam de mim, Deixar. né? Eles precisam de mim. E nós vivemos literalmente pela fé do que comer no café da manhã, do que comer no almoço, do que comer na janta. Meu. Algumas vezes na janta, bebia um copo d'água e ia dormir, porque não tinha mesmo, né? A gente viveu muito aperto financeiro lá. E, mas lá aprendi muito, né? Lá as manifestações de Deus, os milagres, as coisas que Deus fazia, foi muito mais presente na minha vida, né? Então lá nós ficamos por 3 anos no norte de Minas, onde tem um carinho enorme, né? Para trás eu fui lá, a hora que tem uma ponte, a hora que eu fui passar na ponte eu me desabei porque vem tudo à memória, né? Alguns traumas, algumas frustrações, mas alegria, né? Porque quando você vê o que está acontecendo, você vê o que ficou, né? Porque missão sem legado é só turismo. É. Sim. Ah, eu sou um missionário, eu fiz missão, eu fui para cá, fui para país tal, para país tal. Mas o que que você deixou? O que que você imprimiu lá? Nada. Então você fez turismo lá, né? É. Você foi dar um rolê, né? Deu um rolê aqui, deu um rolê ali, carimbou seu passaporte, mas o legado não ficou. Isso que me alegra no meu coração de que nós fizemos o que Deus tinha mandado para nós, né? E eu cresci muito nesse período como um cristão, né? Sim. Você entrar na frente de batalha, você aprende a lutar, você morre, Sim. né? Ou você dá espadada, você morre, né? Não tem outra alternativa, né? Então lá eu aprendi muito, mas também gerou um problema, que foi medo de passar tudo aquilo de novo. Claro.
Então, além da intensidade que foi tudo aquilo, né? E do crescimento espiritual, das experiências com Deus, né? Eu lembro uma vez, meu pai levou num patrimônio de quilombolas, né? Nós chegamos no quilombo lá, tinha mais ou menos uns 60, mais ou menos, descendentes de escravos, né? Do quilombo, né? E aí, meu pai chegou e meu pai não tinha conversa, né? Não tinha essa ideia assim, você tá preparado. Não tinha essa conversa, né? Só Ó, vai. você quer? Não tem essa ideia, não tem, entendeu? Você quer ir lá hoje fazer uma oração? Não tinha essa conversa, Só vai. né? É só vai, Paulo, vai, Hum, né? E ele chegou pra mim e falou assim: hoje você ministra a canção. Esquecia. Ele me chama assim, né, até hoje, né? Falei, lascou. As pessoas nenhuma cristã. Lá, inclusive, eu levei meu filho lá, a gente mexeu com um garimpo lá brincando, né? E a igreja tá lá, né? E, e, e meu pai falou assim, ele tinha um violão, falou assim, vou dar sol, você começa. E eu cantei uma canção aquele dia, né? Fechei os olhos e foi. e foi. Né? E eu cantei, 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 cantei. E aí, a hora que eu abro os olhos, toda a multidão, no alpendre da casa, que era uma casa, aceitando a Cristo. Isso é fantástico, move a gente, né? Isso te impulsiona a permanecer na missão por mais tempo, né? As pessoas vêm, né? E aí lá a gente montamos um ponto de culto nesse patrimônio, nesse quilombola. Só que era 14 quilômetros de casa. E não tinha essa ideia de Não tinha carro, não. carro. Não tinha Uber. Não tinha Uber. Tinha um táxi na cidade. Um táxi na cidade. E nós ia a pé, né? Nós ia a pé correndo atrás dos vagalumes, brincando, cantando, ensaiando. Uhum. 14 Íamos pra a ir, pé, 14 pra 14 voltar. para ir, 14 para voltar, né? Voltava depois do culto, das Já era 10 horas da noite. noite, chegava tipo meia-noite em Hum. casa e tal. E a gente viveu essa história. Às vezes a minha irmã na cacunda do meu pai, né? Pra Uma poder. criança. Ela era mais nova, então ela ganhava o colo, né? E eu que se vira, né? Você tem perna boa, você caminha, né? É jovem. Você é jovem, né? Ele passava a Bíblia pra mim, eu ponhava debaixo do braço, cada um carrega uma trouxinha e ia embora. E a gente ficamos lá e construímos a igreja lá também. E que a graça de Deus permaneceu, né? Então isso motiva a gente e a gente olha que o dom que Deus nos deu, ele gera frutos na igreja, né? Ele edifica a igreja, né? Glória a Deus. Ele consolida a igreja, né? Porque senão não foi Deus que me deu. E aí a gente volta de Minas no ano de 93 para 94. E aí eu não quis saber de Deus mais. Você voltou para São Paulo. Eu voltei para São Paulo. Foi tão chocante, meninas, a minha estada na missão, que eu falei assim, cheguei em São Paulo, fui trabalhar com um tio meu e eu comecei a ganhar dinheiro, né? E eu comecei a poder comer à vontade. E o que queria? E eu trabalhava num restaurante junto com ele e tinha comida todo dia. E eu vinha de uma realidade onde a gente repartia um ovo em 4. Imagina. E a hora que eu cheguei naquela lá, eu comecei a ganhar Tinha aquele dinheiro monte de e comida. podia comer. Hum. Falei, não quero mais igreja. E eu fiquei 2 anos fora da igreja. Fiquei 2 anos apenas trabalhando, né? Não que eu me perdi, fiz coisa errada. Aham. O máximo de coisa errada que eu fiz era ir no jogo do Corinthians escondido, né? Eu dava um perdido no meu pai. O papai tá sabendo agora. Eu tô indo pra escola nada. Eu ia pro Pacaembu pra assistir o jogo do Corinthians. Ah. Às vezes dava esse perdido aí, né? Desculpa, pai. Mas não queria saber, né? De igreja, né? Não estava indo, Não estava frequentar. indo, tá? Meu pai se filiou, voltou pra uma igreja mais lá no bairro onde a gente morava. E aí São Paulo, aquela loucura, né? Aí comecei a trabalhar nisso, depois comecei a trabalhar de office boy lá no centro e tal. E aí me distanciei um pouco do ministério que Deus tinha me dado desde de infância, né? Uhum. Que é de ensino, né?
Porque ensino, a gente tem uma ideia de que é apenas ensinar a palavra. Mas eu comecei cantando a palavra, né? Comecei revelando a palavra, escrevendo e tal. E aí, depois de passado esse tempo, aí eu chego em Maringá. No dia 5 de janeiro de 95, às 8h15 da manhã, eu cheguei lá na Rodoviária Velha, né? E aí eu cheguei em Maringá e estou até hoje. Fazem 30 anos que eu estou aqui em Maringá. Você tinha família ou veio também por uma direção de Deus? Não, nós viemos aqui, eu vim fugido mesmo. Porque nesse intempéries, aconteceu um fato. Minha mãe veio passar férias aqui em Maringá. E aconteceu um fato que um cidadão entrou na minha casa para roubar um bujão de gás. E eu sou um pouco impetuoso, né? E aí eu tive umas vias de fato com esse rapaz. Só que eu não sabia que ele era o filho do chefe da facção da favela, que a gente morava numa favela lá, favela Pantanal. E aí minha mãe veio para Maringá e tal, recebeu o convite para visitar uns amigos aqui, a tia Rosa e o tio Geraldo. E aí eu, vendo que ia ficar estreito para mim, né? A mãe mandou, falou assim, ó, vem pra cá, tal, tal, tal. E eu já sabia da encrenca que me esperava, porque eu não ia poder retornar pro bairro. Não tem dessa, né? Você não retorna pro bairro. Daí nós viemos embora. Viemos embora pra cá. Meu pai vendeu a casa lá, tudo, e embora pra cá. Tia Rosa e tio Geraldo, que já é famoso aqui no podcast, né? Tia Rosa e tio Geraldo, meus Tia segundos Rosa e tio pais, né? Geraldo já é famoso aqui. Famosíssimo, né? Que ajudou Joab, que ajudou Jonathan, né? E olha só, mais uma vez eles Interessante da tia aqui. Rosa e tio Geraldo, vou abrir um parênteses pra ela, porque ela é uma mãe pra mim. Meu pai ganhou ela pra Cristo na década de 80, lá em São Paulo, né? Eles foram daqui do Paraná pra lá e ela precisava de costura e minha mãe era responsável por uma oficina de costura que era do meu outro tio. E ela levou a tia Rosa pra trabalhar lá e aí aceitou a Cristo, né? É filha do pai e começaram a levar pra igreja e começamos uma caminhada muito muito bonita até hoje, né? Já fazem 43 anos dessa caminhada com Legal. eles, né? E a tia Rosa é filha na fé do pai ali, Que legal. e do meu avô, né? Que Então eles bacana. são da antiga também. Que legal. E aí vieram para Maringá, então, Viemos pra por Maringá. conta dessa Isso, situação viemos pra aí. Maringá. Aí o filho da tia Rosa, o E a mãe Nenê, sabia? Tu disse que tinha acontecido? não, ficou sabendo depois. Achei que ficou sabendo agora também. Eu acho que ela ficou Agora, sabendo. mãe, então, é isso aí. Alguns É um podcast de Lembra revelações. Sempre que eu falo, tem coisa que não há necessidade de ser revelada tão profundamente, assim, né? Muitas Tadinha da velhinha, revelações, né, noites de Mãe tá hoje. sabendo agora. tadinha da velhinha, com uma tela do coração. Mas tá aí, ó, firme e forte. Aí eu cheguei em Maringá e, né, falei assim, o que que eu vim fazer nessa cidade do interior, né? Acostumado com o centro de São Paulo, naquela Muito loucura que a gente vê. diferente, né? Cheguei no Maringá, numa cidade, Que é uma isso, né? uma avenida chamada Morangueira. Me chamou a atenção esse nome da Morangueira. Passei por baixo do viaduto ali da São Paulo, onde passava o Pontilhão em cima, né? Tinha. Falei, rapaz, o que eu vim fazer aqui, né? Aí eu fui pra casa da tia, porque a gente não tinha Pra Onde onde ir? ficar? hospedagem ainda, né? Fomos pra casa da tia e meu amigo de longa data, Nenê, Sidney Humberto Chagas, que nos deixou, foi embora para os Estados Unidos semana passada. Ai, que susto! Você falou, nos Nos deixou? deixou, me abandonou aqui, foi Pronto, embora. foi. Meu Deus. Foi embora para os Estados Unidos, o meu amigo, o meu irmão, né? Na verdade. Ele falou assim, Jesus, vai na igreja comigo. Não tô pedindo na igreja não, né? Até então você ainda tava nesse É. período meio Tava meio rebelde sem causa. conturbado, meio rebeldão, né, É cara? tanto Assim, que aconteceu em São Paulo, né? Se ele deu estivesse um bem probleminha. com o Senhor, né? Aí, dia 7 de janeiro, eu entrei na Nosso Senhor Jesus Cristo a primeira vez, né? Me reconciliei com Deus novamente ali. E comecei uma caminhada ali que eu fiquei 17 anos lá dentro da igreja. Ah, Nessa igreja onde eu conheci a esposa, né? eu ia perguntar Aí agora. lá teve pessoas extremamente importantes que eu tive 2 grandes discipuladores, né? Meu avô, né? E Nenê. É mesmo. Nenê, ele impulsionou muita gente, né? Apesar das pessoas não citarem ele, eu faço questão de citar, ele introduziu muitos
que hoje estão num status um pouco mais elevado dentro da nossa comunidade, mas foi o Nenê que começou, né? Que legal. Foi o Nenê que iniciou todo esse processo, né? Ele e um amigo, um irmão, eu tenho um carinho muito grande, chamado Joéder Santos, né? O irmão mais velho da Juliana. Sim. Então, eles começaram e discipularam uma turma muito grande, né? Uma turma que todos foram se tornando líderes com o passar do tempo, né? Todos sendo absolutamente relevantes aonde eles estão hoje. Mas todo mundo saiu dessa turminha. Era uma turminha bem, como pode dizer assim, bem engajada no nosso Jesus Cristo, né? Então, você coloca aí mais ou menos umas 12, 15 pessoas. E hoje todos são líderes na onde estão, né? E eu falo que foi o Nenê porque ele que começou isso tudo, né? Ele que incentivou a tocar, né? Ele que incentivou a cantar, ele que incentivou a estudar a palavra, né? Ele era líder de louvor, né? Depois o Éder foi líder de jovens, né? Então nós somos... Eu não gosto de deixar sem nomes e dar honra a quem deve ser dado honra. Sim. Tanto a Joéder quanto a Nenê foram muito importantes na minha trajetória de volta, né? Para os caminhos do Senhor. E daí eu Uhum. fiquei na Jesus Cristo por 17 anos, depois eu fui pro América. E quando que a Ruth entrou na sua vida? Aí é uma história complicada. Sem revelações, ou com revelações. Vou até tomar um copo d'água. Ah, então de lá, da outra igreja, você já veio pro América, então. Não, eu recebi alguns convites, É. participei de outras igrejas nesse Uhum. intervalo, né? Teve umas trocas importantes da Nosso Jesus Cristo. E eu saí por rompimento teológico. Uhum. Não concordei com a tomada de decisão teológica da igreja, chamei os pastores e saí da igreja. Sim. Aí ajudei meu pai em algumas outras denominações. Meu pai ainda era dessa igreja ainda, cuidava de outras igrejas aí, cuidou de Terra Roxa, cuidou de em Foz. E eu resolvi sair dali, procurar um lugar. Ajudei algumas igrejas aqui de Maringá. Aí eu não me encontrava nesse processo. E aí eu tinha brigado com Wesley. Wesley, ele saiu da nossa igreja, né? Porque estava apaixonado e porque teve um chamado para ir para o América. E eu briguei com ele, que ele era um pescador de aquário. Ah. Acho que foi a única vez que eu briguei com Wesley. Né? Ainda bem, né, pastor? Nós estamos certos. A gente brigamos, né? E aí eu fui para me reconciliar com ele, né? E me encontrei no América. Estou no América vai fazer 15 anos, né? Eu estou ali no América. Mas eu tô Uhum. enrolando para falar da Ruth, Eu né? tô vendo. Eu tô percebendo que a Rutinha Queremos tá... saber. A Rutinha, eu cheguei na igreja, né? Aham. 18 anos, né? 19 anos, 18 anos ali. E aí eu encontrei a mais bela das belas. E ela fazia parte desse grupo aí do Ela fazia, Nenê, de ela tudo fazia ali. parte do Nenê. grupo porque ela nasceu na igreja. Aham. Né? A Ruth foi 35 anos membros daquela igreja. Né? Ela nasceu lá, né? Nasceu bebezinha mesmo, né? Os pais Sim. delas ainda são de lá, né? A irmã dela é pastora lá, que é a pastora Raquel, né? Aham. E aí eu encontrei a Ruth lá, né? E aí, alguns pontos, né? Eu vou abrir para os irmãos. Eu encontrei a Ruth lá e a Ruth era noiva com um dos grandes de Marialva. E eu falei assim, mas essa daí eu acho que vai dar bom, né, velho? Como assim? Como Ela era assim, né? noiva? E aí, olhei pra ela, me encantou nos olhos, né? Me encanta até hoje, né? Linda, maravilhosa, que ela é, né? Aí eu falei assim, não, isso aí é noiva, né? Mas pouco tempo depois, assim, coisa de 15, 20 dias, ela rompeu o noivado. Falei, agora vai dar bom? Agora é minha hora. Agora é a hora, né? Mas ela nunca tinha dado esperança. Não, de forma alguma. Já nós chega lá. Certíssima. Já nós chega lá, já vamos seguir o fluxo aqui. E aí, isso no ano de... Começo do ano de 97. 97. Final de 96. Outubro de 96. Eu tinha chegado em 95, aí fazia um ano e meio que eu já estava ali circuncidando, circunvizinhos ali, cuidando, né? Como um predador, né? 18 anos, pelo amor de Deus, né? Normal, né? Da juventude. Né? É. Ela rompeu
esse relacionamento. Terminou-se tudo e ficou muito triste e se fechou para relacionamento. E aí eu falei assim, vou para cima, né? Aí, meus irmãos, eu fui para cima 18 meses. Tomei não 18 meses. Aí nós tínhamos um coral que a gente ensaiava 2 vezes na semana. E eles vinham, que ela morava no sítio, ela vinha pro coral e eu ia no coral. E eu chegava no coral, tomava não. Chegava no culto de sábado dos jovens, tomava não. Mas você era Chegava no culto domingo, direto? tomava não. Hã? Diretão. Era 3 não por semana. Não, mas você era direto Você com ela, chegava assim, e Direto. tipo, quer falava, namorar real. comigo? Vamos Não, que namorar comigo. Eu casar. vou casar com você. Ela falou assim, eu te odeio. Desse jeito. Fui Vou bem, casar com foi você. bem humilhante. Foi bem Não. humilhante, foi bem humilhante. E nesse intervalo, eu comecei a virar como dizer assim, o meme da igreja, né? Hoje a gente chama de meme, né? Aham. Comecei a virar o A meme da igreja, a chacota. chacota, né? Aonde ninguém, nem meus pais, nem minha irmã, ninguém, nem meu melhor amigo, o Nenê, que tá lá em Nova York agora, vendo a gente, ninguém me deu um fio de esperança. Ninguém. E o que te dava esperança? O que me dava esperança é que eu tinha feito uma oração aos 13 anos de idade na missão. Ah, Um dia eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, acho que tá na hora de eu namorar. Ele disse assim pra mim, 13. vai orar, cheio de vai fé. orar. E eu sei todo faceirão que eu falei, vou orar. Achando Eu que sou Deus vai crente, dar, eu Deus sou vai dar. crente, Deus me usava na missão. Eu sou crente. A hora que eu tava no meio do caminho, ele falou assim, mas presta atenção que você vai pedir. Meu pai sempre conhece meu pai, ele sempre foi de poucas palavras. Ele fala, ele é mais fechado do que eu. Eu sou até, ele fala que eu sou muito, muito aberto demais. E eu orei, coloquei genótipos e fenótipos da Dona Ruth. E encontrei. Tá. Só que ela era noiva. Você descreveu exatamente Todos os como... detalhes, até a cor do olho, até o formato dos dentes. Não acredito. Ah, Absolutamente tudo naquela oração. Não vou citá-las aqui, porque senão eu vou chorar. Sim. Mas eu citei exatamente como eu queria, como eu almejava. Fui objetivo na minha oração. E graças a Deus, era a oração da vontade do Pai. Porque ela veio a existir. A oração só tem validade se ela for de acordo com a vontade do Pai, para que ela venha a existir, né? E aí, eu passei por muitas vergonhas, né? Muitas provações, muitas chacotas, muitas piadas, né? Muitas coisas que não me feriu, né? E passei muitos anos mesmo ferido com aquilo, né? De pessoas me diminuindo, né? Me colocando para baixo, porque eu era um filho de pastor, que eu era pobre, que eu não tinha perspectiva de nada, que eu não tinha que futuro você estudo, que podia eu não dar tinha pra ela? futuro nenhum, que eu era um Zé Ninguém, que eu era nada disso e tal. E um dia, eu tava nesse borbulhão de coisas, né? Amigos chegavam pra mim e falavam assim, você é maluco, cara? Você não tem noção do ridículo? Olha quem é que você tá atrás, né? Como se um plebeu tivesse atrás da rainha, né? Sim. E era essa a proporção, né? Aí um homem chamado pastor José Teodoro dos Santos acreditou em mim um dia. Um dia ele chegou pra mim e falou assim, ô Gesa, não liga pra esse povo aí não. Vai na fé. Só, Mais Só nada. isso. mais nada. Aí nesse período eu fiquei 18 meses correndo atrás da Dona Ruth. E a Dona Ruth, daquele jeito, mas eu não dava uns não delicado, eu dava uns não escrachado, né, cara? Eu tinha que ser muito cara de pau pra continuar no processo Sim. com muita certeza e convicção do que eu queria. E muito tempo, né? Foram 18 meses. Muito tempo. 18 meses. E um certo dia, eu fiquei sabendo que meu pai tinha sido convidado para assumir uma igreja em Joinville, Santa Catarina. Aí o pai chegou para mim e falou, ó, essa foi a frase do pai, eu vou para Santa Catarina, você vai? Você já é de maior. Eu tinha 18, né? Falei, pai, não vou. Ele, por quê? Porque eu vou lutar pela Ruth. Falei, então beleza, tchau. Pegou sua irmã. Eu Foi. fui falar com meu pai depois de 2 anos depois dessa fala. Meu Deus. Eu não vi mais meu pai. E aí eu fui pra fazenda, porque eu não saí de lá, né, cara? Era lá que era a fonte, né? Fui pra fazenda e tal. Beleza.
Naquele final de semana, meus pais arrumaram a mudança e foram embora. Tipo, vou Foram ficar embora. onde? E Não tinha aí? celular para trocar ideia. Não, foram embora. E aí, a gente morava na casa da mãe do pastor Wesley, da tia Tuta, lá no Requião. Meu pai deixou uns dias de aluguel pago para mim lá. E eu tinha a chave da casa, né? Cheguei em casa, tinha uma cama, uma panela de pressão, um prato, uns talheres. E só. E você não trabalhava ainda. Não, desempregado. Recém-saído do Deus. quartel. Ah, Totalmente desempregado e tal. E Ruth falando não pra mim. Ruth dizendo que não me queria. E naquele dia eu fui ter um fight com Deus. Aí naquela noite eu literalmente fiz como Jacó, briguei com Deus, né? Quebrei a cama que eu tinha no chute, esbravejando por que Deus não tirava aquele sentimento de mim, se não era pra mim. E no outro dia eu saí procurar trabalho. Ruth dizendo não pra mim. Arrumei trabalho com o nosso falecido tio João e comecei a trabalhar. Mas olha que interessante. Eu não tinha dinheiro pra ir pro trabalho. Eu não tinha nada, irmãs. Tinha acho que 3 ou 4 reais. Aí eu consegui, passei na entrevista, comecei a trabalhar. Eles me deram o passe aquele dia. Falei, opa, tô colocado, né? já não vou a Já pé. não vou a pé. Vim, trabalhei, comecei a trabalhar. Não tinha onde se alimentar, então eu comia lá na firma, né? Enchia a barriga na hora do almoço, porque não ia ter a janta em casa. Porque não tinha. Eu voltava pra casa. E aí eu fiquei ainda uns 5 meses assim, a Ruth dizendo não pra mim. Até que um dia ela chegou pra mim e ela me pede namoro. Ela me pede namoro. Então eu tava pensando em nós dois. Do Oi? nada. Você não falou oi? Do nada ela Essa bicha apareceu. tá maluca, tá me tirando na minha cara, né, velho? Tava pensando em nós dois. Aí ali na Sanepar, a Igreja de Cristo, eu estava ali. Eu corri dali até no Requião, porque eu disse pra ela que eu ia orar. Eu não respondi ela. E a gente só se via nesses cultos, nesses intervalos. E aí eu fui pra lá e eu fiquei uma semana esperando ela voltar. Falei, agora, como que vai ser o próximo encontro? Aí no jogo do Brasil e Holanda, na Copa de 98, aí a gente se encontrou, né? E aí a gente teve 2 anos de namoro, 2 anos de noivado, 23 de casado e 2 filhos. E aí se encontrou e já ali começou. Sim, se encontramos, aí começamos a namorar e teve uma série de resistências da igreja, das famílias, de todos, né? E eu sozinho aqui em Maringá, não tinha parente, só tinha tia Rosa, tio Geraldo. Não tinha mais ninguém, né? Eu tava sozinho aqui e mesmo assim não teve piedade. A igreja não teve piedade. A igreja olhou como algo, uma aberração esse relacionamento, né? E mesmo assim eu continuei, comecei a trabalhar, comecei a construir minha vida, né? Mesmo assim as pessoas ainda me chamando de um desqualificado. Eu ia deixar a Ruth passar fome e tal, tal. E depois disso, 2 anos nós namoramos, 2 anos nós noivamos, 4 anos, e aí a gente casou, no dia 14 de março de 2002. Você tem, discernimento do que por que Deus permitiu tantos não, essa demora, né? O que Deus trabalhou ali nesse momento da sua vida para esse tempo? Irmão Paulo, ó, quando há algo muito valioso, é algo muito trabalhoso, né? Uhum. É, eu vejo que Deus estava trabalhando em mim algo que eu já sou desde sempre. Eu sou uma pessoa persistente. Eu acho que o não, ele é apenas um detalhe do processo. Você pode transformá-lo em sim. Então, quando ela me disse não na primeira vez, era, opa, vou partir para outra, né? Partiu, chegou outras interessadas, tá? Mas eu foquei naquilo e eu sou teimoso, sou tinhoso, né? Não, vai falar não pra mim. É,
Fala não pra mim, né? E Não você fala não pra mim. tinha também uma resposta daquela sua oração de adolescente, né? Você Não uma olhava pra ela e resposta. via. Eu disse que eu falei assim, eu tinha certeza, porque eu tinha falado com ele. E Aham. tudo que Eu tinha você falado pediu com estava Deus, ali. né? Então eu aprendi desde cedo que se eu orar de acordo com a vontade de Deus, aquilo vem à existência. 1 de João 5. Se orar de acordo com a vontade de Deus, aquilo vem à existência. E eu tinha plena certeza que era da vontade de Deus. E como tenho mais plena certeza hoje, pelo casamento sólido que Deus me deu, pela Sim. família constituída, né? Se eu tivesse desistido lá atrás, né? Se eu tivesse me acovardado lá atrás. Porque às vezes o trabalhar de Deus, ele é diferente para nossos olhos, porque Deus vê o todo. É, Deus vê o fim. o fim ele já sabe. Deus já conhece todo o processo, né? E se a gente abortar no início, o que vai ser do fim? Sim. A responsabilidade humana no processo. Então, eu tinha uma certeza absoluta, né? Além do que, ela era linda, né? Que jeito que eu vou deixar Ai, passar, não pode velho? também, Não né? posso. Não posso marcar, porque ali a fila de concorrente era grande, filho. Sim. Era grande. Eu era o mais desqualificado de todos. Porque não tinha nada. 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 Uhum. E aí me casei com ela, no dia 14 de março de 2002, né? E aí eu comecei essa jornada maravilhosa que nós temos junto, né? E de tanto os membros da igreja e os familiares chamar de desqualificado, aí eu fui estudar, né? Aí eu fui me qualificar, né? Aí eu fui me preparar para a vida, para poder dar o melhor para ela e para os meus filhos, né? Uhum. E aí a gente foi estudar bastante, já estudamos algum tempo Um já na pouquinho por aí. caminhada. Legal, né? Você vê Uhum. como que é, né? O que as pessoas falavam te impulsionou a mudar, né? Exatamente. Eu até agradeço aos haters de plantão daquela época, né? Pela mola propulsora, É né? porque te Exatamente. alavancou, Me né? empurrou para frente, né? É, Eu, com a graça de Deus, eu tenho 3 cursos superior, né? Tenho olha minhas só. 3 empresas, tenho a Sim. minha família estruturada, tenho a minha casa. Falta mais um E, filho, né? Pra e ter 3 filhos também, né? mas Dona Ruth acho que não vai querer. Agora. Ainda dá tempo de adotar. É verdade. Acho que a Dona Ruth não vai querer. Vamos então para essa parte dos filhos. Era seu sonho, seu pai, ser pai? Quando que. Não orei também, irmã. Ah, Orei. Eu queria um menino e uma menina. mas era um E desejo eu seu. Você pedi, era um desejava ter desejo meu. filhos. 2. Não, eu queria 3, né? Tá. Na verdade, eu queria mais, né? Mas aí vamos paramos nos 2, né? Mas eu orei a Deus, né? Eu queria um casal de filhos, né? Assim, assim, assado. E uma coisa interessante de que eu estava trabalhando na TV Cultura, lá na Globo, lá no Maringá Velho, e eu falava pra Ruth, vamos ter filho com 2 anos. Então foi muito, muito planejado, assim, foi muito estruturado. Fizemos plano de saúde antes, para depois dar carência. Sim. E aí ela Eu sofri, né? engravidou, tudo bonitinho. Nasceu o Rafa. Aí o planejamento era pós 4 anos, ter uma menina. Então até esses intervalos, assim, foi a base de oração e Deus me deu graça, né? Porque eu vejo que é um intervalo bem legal para eles, assim. Sim. E aí, estão indo aí, né? Tem dois bacuri que me dá bastante trabalho. Trabalho bom. Difícil, mas bom. Difícil, mas bom. Como que é essa jornada da paternidade? É desafiadora todo dia. Ser pai, hoje em dia, é extremamente difícil. Por quê? Porque você ser um progenitor, você gerar um outro ser humano, é simples. Muito simples. Agora, você ser um pai presente é complicado. Há uma dedicação intensa. Há uma transpiração intensa, né? Porque você... eu costumo dizer, e alguns não concordam com o que eu falo, aqueles meninos chegaram para mim sem absolutamente nada dentro. Nada. Em branco, né? Chegaram uma página em branco, um chipzinho zerado. O que que eu vou imprimir lá dentro? O que que eu vou pôr lá dentro? Errei. E colho o erro hoje. Né?
Tudo bem, dentro da psicologia, né? Puxando a sua área um pouquinho, vai ter essas particularidades. Eu vejo como paternidade, né? Eu preciso direcioná-lo todos os pontos. Vou colher os frutos bons e também vou colher os frutos ruins, Sim. né? Então, é uma dedicação plena, plena da minha vida e eu não me furto e não me escondo da responsabilidade, né? Lá em casa é o papai que resolve as coisas, lá em casa é o papai que disciplina, lá em casa é o papai que ensina, lá em casa é o papai que decide as coisas. Às vezes decido correto, às vezes decido errado, mas eu não me escondo, não me furto e não terceirizo isso para Ruth, né? Porque não é responsabilidade dela, né? A responsabilidade é minha, né? As disciplinas, né? Foram todas comigo. Todas. Ruth não disciplinava meus filhos. Ai, essa parte é tão difícil, né? Eu disciplino meus filhos. Uhum. Eu trago os meus filhos, né? Eu corrijo, eu ensino, eu direciono, né? Às vezes a mãe faz um pouco mais de alarde, né? Mas é eu que decido tudo. Até Sim. hoje em dia, né? É até bonito do Rafa. Tudo que ele vai fazer. Ele com 21 anos de idade, né? Ele tem agora o seu carro, tem sua vida e tal. Ele me pergunta Sim. o que eu acho, como que não dá, como que não sei isso, como aquilo outro, né? E eu vejo Honra. não uma questão de honra, mas uma questão de segurança, né? Papai falou que dá, vou. Papai falou que não dá, vou repensar, né? Pai E numa idade experiente. dessa, de 21 anos, como se a gente vê a Sim. sociedade, né? Ah, hoje Os em meninos dia. estão todos perdidos, não estou falando de dentro de igreja Sim, também, Sim. onde os sim. pais se acovardam nas suas atribuições, aí os filhos se perdem. É. Aí depois preciso tentar correr atrás, corrigir e O tal. trabalho é muito maior. O trabalho é muito maior, Quando consegue. muito maior, né? Então, eu vejo eles com muita alegria e fico muito orgulhoso, né? Porque eu não vejo falar em mal dos meus filhos, Sim. né? Sim. Você conhece eles há bastante tempo, né? Eu não vejo alguém falar mal dos meus filhos, né? Sim. Então, quando não falam mal dos meus filhos, estão falando bem de mim, né? Quando não falam, opa, aquele lá, não, tal. Daí eu falo para eles, né? Presta bem atenção. Onde vocês estão, eu tô lá. Eu tô lá. Então, vocês honram seu pai lá, né? Mas eles são bonzinhos. Hum. A gente que conhece, né, eles são admiráveis. E durante, né, a educação deles, quais foram e quais são os princípios inegociáveis, assim, que você quis instalar na vida deles? Até para ajudar a gente que está começando agora, quem está assistindo, Importante. os princípios inegociáveis. Inegociáveis. O primeiro princípio inegociável que eu imprimo neles todos os dias é amem a Deus e a sua palavra. O Rafa é um estudioso nato, né? O Rafa ama ler, né? Eu falo que o Rafa, ele é mais pastor que muitos pastores. Ele estuda muito mais que muitos pastores. Ele conhece muito mais, porque ele está inserido nos livros comigo desde sempre, né? E quando eu comecei a faculdade de teologia, eu, de certa forma, eu fui trazendo ele para cá, ele foi se apaixonando cada vez mais, né? Até o Luiz Paulo chama ele de Spurgeon, né? Uhum. Porque ele gosta disso, né? Então, são princípios inegociáveis, porque se você tem o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor pela sua palavra, sua orientação, as demais coisas serão consequências, né? Que é o respeito aos pais, Sim. o respeito às autoridades, né? O cuidado com a família, enfim. Um bom cidadão. Um bom cidadão, né? Isso aí vai ser É. consequências das coisas, né? Um bom Bom marido. marido, né? Então, tudo vai ser, vamos dizer assim, reflexo da sua vida com Deus, né? E do seu amor pela palavra, né? Então, isso eu questiono e cobro deles, não só deles, né? Da dona Ruth também. Eu ia perguntar, e a Gabi, a cobrança é a mesma. A Gabi, a cobrança é um pouco mais branda, né? É. Porque ela é mais neném, né? Presta atenção, Gabriele. Não abuse da paciência. A cobrança é diferente, mas o princípio é o mesmo. Exatamente. A cobrança é porque é menina, né? Que ela ganha a gente do bico um pouco mais fácil, né? Ah, É papai. bem isso. Ah, Não papai. precisa você, não. É bem isso, bem isso. Mas mesmo assim, né? Devocionais
é inegociável, oração é inegociável, leitura da palavra é inegociável, né? E a gente discute muito Bíblia dentro de casa, tá? Por que que eu bato sempre na tecla? Ele vai falar assim, mas porque você é líder de ensino? Não, porque a palavra de Deus é o que vai nos sustentar em tudo. Quando nós negligenciamos a voz daquele que sabe tudo, nós erramos. Errais por não conhecer a Deus e nem o seu poder. Nós só erramos porque não conhecemos a Deus. Quando nós estamos ligados com Deus, ouvindo a sua voz, dificilmente nós vamos errar. Por quê? Porque a palavra de Deus vai mostrar, sendo lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Todo onde eu colocar o meu pé, se a palavra de Deus iluminar, você pode pôr. Agora, se a palavra de Deus não iluminar, não coloca. É onde erramos, onde falhamos, onde se equivocamos. Aí temos que voltar para trás, iluminar a palavra de novo, para não pisar no buraco de novo, para não tropeçar de Sim. novo, né? Então, isso me trouxe até aqui e eu falo isso com eles, né? Tá vindo uma filha nova aí, a Norinha tá vindo aí, e eu falo a mesma coisa para ela. Assim, ó, tá entrando aqui, que funciona assim, é palavra de Deus, não negocio, né? Meus estudos, eles não estão autorizados a faltarem. E nunca faltaram. E nunca vão faltar. Não tem dessa de, armei um compromisso. Não existe compromisso. Mas tenho um churrasco da faculdade. Não existe churrasco da faculdade. Papai vai dar estudo, todo mundo participa. Isso é impositivo? É. Inegociável. Inegociável. Isso é imprescindível. Isso é inadmissível. Eles trocarem um momento de instrução pela voz de Deus por qualquer outra coisa. Uns já podem me chamar de fundamentalistas, outros podem me chamar de exagerados, mas meus filhos estão aí, nos pés do Senhor, estão trilhando no Senhor, são testemunhas e amam a Deus. A árvore a gente vê pelo fruto, e o fruto tá aí, né? Os É. frutos estão aí, Né? Não é fácil, é trabalhoso. Eu acho que é intencional o tempo inteiro. com certeza. É O intencional. tempo O todo. tempo todo. Se você marcar, o mundo vai abraçá-los, né? Vocês têm filhos pequenos, vocês vão ver daqui a pouco, eles vão começar a ter as suas próprias vontades. Nós começando. Já acha que já começamos a tem. direcionar as suas vontades. Uhum. Não de uma forma manipulativa, mas de uma forma diretiva, dando uma direção. Ó, essa vontade aqui acho que é um pouco melhor, filhinho. Sim. Isso aqui é um pouco pior, né? Tive um problema com o Rafa quando entrou no ensino médio e descobriu a filosofia, né? Você acha que acompanhou um pouquinho, né? Uhum. As vertentes políticas, a influência da internet e tal. Mas não desvirtuou. Por quê? Porque tinha estrutura bíblica por trás. Tinha base bíblica por Da trás. importância, né? Porque quantos que entram na faculdade, e aí Exatamente. E ali se se perde, perdem né? Ali totalmente. se perde. Exatamente, né? Então, Uhum. se a gente tem a condição de trazer uma estrutura para os nossos filhos, eu creio em Provérbios. Ele jamais se desviará dele. E aí você falando me veio muito no pensamento justamente isso. Eu preciso me preparar para poder ensinar. E quantos pais estão despreparados? Porque você só pôde debater, né? Vamos trazer ali o Rafa nessa fase filosófica dele, porque você já tinha uma base antes. Com Porque se você não tivesse certeza. preparado, O que ia debater? Exatamente. Se eu não É. tenho onde me Uma base ancorar, bíblica. estruturar, que jeito que eu vou ensinar, né? Sim. Nós fizemos um levantamento na escola do Ministério Infantil. A grande maioria das crianças nunca tinha nenhum contato com o Pai Nosso. Culpa é das crianças? Não. Óbvio que não. Os pais não ensinar algo tão trivial, tão básico, né? Aí eu trouxe numa pregação minha sobre essa situação, né? Então os filhos parece que estão ali. Hoje é muito mais fácil você trazer um celular e dar para que aquela criança se distraia e você tenha paz. Mas acontece. Mas a sua missão é impulsionar eles, porque eles vão precisar dessa estrutura no futuro. Eles vão precisar, eles serão bombardeados por um mundo mau. Eles serão bombardeados por filosofias, ideologias na faculdade destruidoras. Sim. E a tendência é quando os nossos Tá forem, pior vai tá ainda. muito Vai ser pior. cada vez mais. Muito Então, pior. nós precisamos estar atentos com eles, dando estrutura, base, para que eles possam suportar esse chacoalhar do mundo. Preparar as crianças
para serem luz no mundo, não ser apagados por esse mundo em trevas. Né? Nós somos cristãos, nós sabemos o que estamos falando. Se a gente permitir, se a gente não ensinar, o mundo vai ensinar. Sim. Da forma que eles têm que ensinar, né? Então eu prezo muito por isso, né? Tenho falhado às vezes, né? Mas a intenção é sempre acertar, porque a gente não sabe tudo, né? Claro. Mas são princípios inegociáveis. Uhum. Né? Eu estou dando estudo no sábado na igreja, né? As pessoas se acomodaram e não vão mais presencialmente. Alguns assistem online, mas os dois estão lá. Dia para trás eu dei aula para 3 e os dois estavam lá. Eu não vou abrir mão. Eles já sabem disso, né? E eu vejo que eles já nem questionam, assim, já estão se arrumando, já vamos sabem, né? lá, tal. Interessante que acaba toda a minha ministração, toda a minha pregação, todo o meu ensino, né? Eu preciso de um feedback, e o feedback é dos dois. Sempre é dos dois, né? Apesar de eu estar ministrando na igreja, eu preciso que os meus dois entendam. Papai pregou, e aí? O que você cresceu, você aprendeu, você absorveu? Como é que foi? E aí eles me dão um feedback. Pode perguntar pro Rafa. Todas as ministrações, é os dois que me dão feedback. Do que eu preciso melhorar, do que eu consegui alcançar eles. Porque essa é a minha Isso é missão. muito legal, né? Essa é a minha primeira missão, né? Sim. Esse é meu legado, né? Eu Uhum. serei pleno e É. satisfeito se eu vejo os meus filhos bem encaminhados em Deus. Né? E eles Sim. vão ser os mais verdadeiros ali, né? Exatamente, vai ter Em falar. intimidade de falar pro É, pai, Ah, né? não é, Falar, gostei pai, não, ó, pai. isso Ah, não isso foi aqui. legal. exatamente. O Rafa é um É. pouco haters, né? É. O Rafa, ele quer ensinar um Sempre pouquinho. ele dá um. Ele quer ensinar um pouquinho, aí a gente entra na discussão, Ah, daí não, pai, você devia ter falado isso aqui. aí a gente pega e abusa um pouco e fala assim, cala a boca, eu sou seu pai. Né? Já exagera um pouquinho. Aham. Mas isso é inegociável pra mim. É. E tem que ter, né, os princípios inegociáveis. Sim, exatamente. Porque eu acho que dando essa base importante, no demais, vai ser consequência, né? Vai ser fruto, né? Sim, e às vezes precisa dessa rigidez mesmo, né? Porque a gente fala, né, hoje tá formado, mas ele era uma criança que queria brincar, que tinha preguiça, que não queria, que queria dormir. A Gabi também, fase adolescente, que, né? E precisa. Exatamente, né? Eu chamo de disciplina. Eu sou disciplinado. Algumas pessoas olham a disciplina como um enfado. Eu falo que a disciplina é libertador. Sim. A disciplina, ela é libertadora. É. Em todos os aspectos da sua vida. O disciplinado, ele sofre menos, Com certeza. na minha opinião. Com certeza. Hora para levantar, hora para dormir, hora para comer. É assim, assim, assim. Ser metódico. Não, mas eu acho que a sequência da rotina disciplina faz, né? ali, eu acho que é bacana. É. Então, exemplo, desde sempre, eu disciplino meus filhos. Então, Ruth nem se mete. Nossa, pra mulher Ela eu acho que nunca deve ficar tão mais leve participou. isso, né? Ela nunca nem participou de uma disciplina. Ela nunca entrou no quarto para ver. Só ouviu, nunca viu. Ela só curou depois. Ai, meu Deus. Ela só passou o bálsamo, vamos Ai, dizer meu assim, depois. Deus. Mas foram muito poucas vezes. É. Né? Ainda hoje tem. Ainda hoje tem, né? Quando eu chamo, falo assim, vamos lá no quarto trocar uma ideia. Rafa pode ter 50 anos, se estiver morando na minha casa, ele vai entrar no quarto trocar ideia. Não tem essa escapatória, né? Mas eu não posso ser covarde e terceirizar isso para minha esposa. Porque essa não é a missão dela. Eu sou sacerdote. Eu sou o homem da casa. É eu que apresento Deus aos meus filhos e é eu que apresento os meus filhos a Deus. Então a minha esposa é minha adjutora, ela cuida como mãe. Eu sou o pai. Deixa que eles fiquem com raiva de mim. Eu com raiva da mãe. E ficam, tá? Deixa pra Fica mãe estressado. a partir do carinho, da Exatamente, parte exatamente. A mãe, a parte da mãe. boa. É. A parte do sacerdote e a parte da mãe. Lá em casa é assim também. Deixa eles, e eles é bom pra eles. É. Papai tá aí, papai chegou, papai resolve. É. Tá tudo E certo. eles morrem de medo, né? Hoje aconteceu uma situação no carro, daí o Ben, eu falei assim, não, porque nós vamos chegar em casa e nós vamos lá no seu quarto dele. Mas o papai vai estar lá. Eu falei, então, daí com o papai. Ele, não, mamãe, não.
Porque já sabe que o papai o negócio é mais embaixo, né? A Isso é mamãe é mole. excelente, isso é Uhum. excelente. Se eles não têm esses É, limites, quem vai impor, cara, sim. né? A mulher já tem tantas afazeres, né? É. Deixa que nós resolve, né? Uhum. E eu não me furto disso, até hoje. E você falou uma coisa que eu fiquei pensando também, talvez é interessante a gente falar, essa questão de o pai que apresenta Deus aos filhos e apresenta os filhos a Deus. Fala um Exatamente. pouquinho sobre isso. A função sacerdotal, né, é, dado por Deus aos sacerdotes, era sempre essa. O sacerdote, ele apresentava o povo a Deus e Deus ao povo. Então, quando Jesus veio e nos fez sacerdotes, como está em 1 Pedro, agora vós sois reis e sacerdotes, nós temos essa atribuição. O homem tem essa atribuição de apresentar Deus aos seus e os seus a Deus. Quando você pega Jó, Jó ora pelo pecado dos seus filhos, não pelos seus pecados, né? Então, quando a gente tem isso claro na nossa mente, a nossa função é apresentar esse Deus aos jovens. Eles não têm nada lá. Eles não têm nada. O chip está zerado. Quem vai imprimir Deus lá é você, cara. E a forma como E o eles vão Espírito Santo de ver e Deus. se relacionar com Deus. Exatamente. Sim. Porque se você não se relacionar com Deus na frente deles, né? Eu vou até abrir um particular aqui, que só fica entre nós aqui, ninguém está vendo. Não, Agora não. conta só pra nós. Eu, por muitas vezes, levantava para orar no maior griteiro, 3 horas da manhã. Sem um pingo de constrangimento, que eu ia acordar meus filhos, que eu ia romper o sono deles. Sem um pingo De de constrangimento propósito. e sem um pingo de preocupação que eu estava atrapalhando o sono deles. Eles precisavam me ouvir orar. Sim. Você levantava a voz de propósito. Não, De agora eu vou propósito. levantar a voz e. Às 3 da manhã, às 2 da manhã. E de propósito eu estudo na frente deles. Sim. De propósito. Nunca entrou dentro do quarto Não, a escondido. gente tem o nosso tempo com Deus escondido. Mas Sim. eles precisam me ver Vê. ler. Eles Aham. precisam me ver estudar. Eles precisam me ver falar sobre o assunto. Se não, porque o Como vão exemplo aprender? arrasta, né? É. O exemplo arrasta. Então, eu, como sacerdote, tenho a obrigação diante de Deus de apresentar esse Deus a eles. E eles a Deus. Né? Pedir para que Deus os abençoe? Sim. Mas pedir para que Deus os perdoe. Pedir para que Deus se revele a eles. Essa era a função do sacerdote, principalmente, apresentava o pecado do povo a Deus. E o homem fica onde hoje? Quando a gente pega os homens hoje, e eu falo dentro da nossa realidade, da nossa comunidade, os homens estão começando um despertamento agora, é uma bênção, mas eles são os menos participativos nas reuniões de oração. Muito menos participativos na reunião de ensino. Tá sempre escondido Está atrás da sempre mulher. escondido atrás da mulher. A mulher toma a frente do sacerdócio. Mas não foi E até do uma discipulado da atribuição. criança, né? Exatamente. E não foi uma atribuição para ela. Por isso, Não foi. quantas mulheres ficam adoecem, né? Exatamente, né? Porque não é um peso que ela foi criada para Exatamente. O suportar. fardo é demais para ela, É, né? Mas os homens dizem assim, mas eu não sei. não sei por quê. Porque não busca, né? Você não sabe. Por que você não sabe? Ah, não. Seja mais honesto. Atendi um esses Eu não dias. quero. Tipo assim, eu sou preguiçoso. Isso. Eu sou negligente. Eu digo que eu amo meus filhos, mas eu não quero eles no céu. Eu digo que eu amo meus filhos, mas eu não quero que eles sejam apaixonados por Deus. Eu digo que eu amo os meus filhos, mas eu não quero que eles se apaixonem pela palavra de Deus. É disso quando o homem se furta da sua responsabilidade, ele faz. Como se no grande dia do Senhor ele fosse isento de tal responsabilidade, né? O Senhor passar um pano para ele. Uhum. Não. Filho é flecha na mão do valente. É nós que impulsionamos, é nós que fazemos tudo isso. Né? O Rafa é extremamente introvertido, por quê? Porque eu sou introvertido. Né? Por quê? Porque eu não. O Rafael não gosta muito de toque, porque eu também não gosto muito de toque. Então, olha como que imprime isso na criança, E né? isso você não precisou ensinar ele. Não, porque ele me viu. Ele me viu assim, Sim. né? Ele aprendeu por assimilação, ele conseguiu me ver. Mas também aprendeu discipulado, aprendeu estudar a palavra, Acordar aprendeu cedo o pra esboço, ler. aprendeu a acordar cedo, aprendeu a trabalhar.
Ele trabalha comigo desde os 12 anos de idade, todos os dias. Aprendeu a estudar, aprendeu paixão pelos livros, paixão pelo conteúdo, aprendeu a ser respeitador. Então, tem as coisas que a gente erra, mas Sim, também tem as coisas que a gente acerta. acerta. Então, o sacerdócio não é negociável, Paulo. O sacerdócio é uma obrigação. E aí, quando a gente colhe isso lá na frente, oxa, meu filho se perdeu. Com todo respeito, é só puxar o histórico e analisar como era a conduta paterna no dia a dia da criança. Uhum. Não tem como. Seja pelo exemplo prático e Exatamente. seja Ou pelo pelo, prático. ou pelo ensino, Sim. né? Sim, Então, se o cidadão vai no culto só na ceia, e aí ele quer ensinar o quê do Que filho? bagagem que vai Oxi. ter? Exatamente. Se ele não tem. Pô, vou abrir as escrituras aqui, ó. Eu tenho alguns amigos que eu acompanho, né? Justamente para ele ensinar o filho. Ô, Jesus, ó, me explica isso aqui que eu preciso explicar lá em casa. Te explico, irmão. Porque eu já sou um crente mais maduro. Ó, olha isso aqui legal. Ó, legal isso aqui. Eu vou ensinar pra galera lá de casa. Opa, ensina, cara. Ah, eu não sei. Mas também não busco uma fonte para estudar, né? Muitos dizem assim: eu não tenho tempo para estudar. Não, calma lá. Você não tem coragem. Você não tem objetivo. Você não tem propósito. Tempo você tem. Minha última basta faculdade, eu querer. tenho 3 cursos superior. Fiz 3 cursos superior, 2 presenciais e um EAD. O EAD, teologia, eu fiz acordando às 5 da manhã para assistir aula. E me formei. Hoje eu sou um teólogo, com a graça de Deus. Sim. Segundo semestre agora, eu começo 2 pós-graduação. Que hora? Às 5 da manhã. Ah, mas eu tenho que dormir. Eu também tenho que dormir. Só que o meu propósito, o meu objetivo é muito maior. Então eu organizo o meu tempo. Seu Isso é ser tempo. disciplinado. É, Por quê? Porque eu sei que lá na frente eu vou precisar dessa pós. sim. Então eu me preparo agora. Aí vai Então, dormir mais vou dormir cedo, mais se cedo, organiza, vou me né? organizar, né? Então, tem jogo do Corinthians, que é a minha paixão, eu assisto só o primeiro tempo. Segundo tempo, Vou eu dormir. vou Fica dormir. sabendo no outro dia cedo. Exatamente, eu vou dormir, Sim, né? Por quê? Porque eu não tenho um compromisso com quem? Comigo mesmo. Então, as pessoas são muito acomodadas e querem um resultado extraordinário diante de uma vida acomodada. Não sai aí resultado não E dá. extraordinário. rápido, E né? rápido. Exatamente, posso falar tudo rápido. Eu estou na Igreja do América faz 15 anos, né? Estou na liderança de ensino, se eu não me engano, vai fazer 3 anos. Eu não sabia a Bíblia desde quando eu cheguei? Sim. Mas eu precisei esperar o tempo de ser convidado. Sim. Até quando eu vou estar? Também não sei. Mas eu estou fazendo o quê? Me preparando cada vez mais. Porque eu acho que eu preciso entregar o melhor de mim. O melhor de mim é eu me formar em teologia, agora o melhor de mim é me preparar em pós, porque eu não posso trazer uma comida raquítica, fraca, anêmica dentro dos meus estudos. E nem um ensino de ego, né? Exatamente, nem o ensino de... Eu preciso ensinar a palavra de Deus. E para mim ensinar a palavra de Deus não é tão simples. Porque eu posso muito bem entrar para um chat GPT e está tudo Ixi. pronto. Entrar de mensagens de cortes na internet está absolutamente tudo pronto. Livros, hoje você encontra livros e bíblias com mensagens prontas, né? Com esboços Exatamente. prontos Então, de palavras. eu tive um professor na faculdade, reverendo Hernandes Dias Lopes, ele falava assim, não é possível preparar um sermão com mínimo de 8 horas de preparo. Opa, Uma pregação que dura, sei lá, 40 40 minutos, minutos. 45 minutos são 8 horas de preparo, porque o texto tem que fazer sentido para você. Então, muitos olham isso e falam assim, a função do pregador da igreja. Concordo. E a função do pregador do lar? E a função do sacerdote do lar? E a função daquele que precisa instruir a sua família dentro da palavra de Deus? Quanto tempo de preparo? Todo dia, toda hora. Você tem que estar atento no que está acontecendo, porque o seu filho vai chegar da escola com uma coisa muito louca, e se você não tem palavra de Deus para rebater ou para confrontar aquilo, ele vai pegar aquilo como verdade. E uma coisa que eu lembro, né, quando eu conversava com o Rafa, é que você também questionava ele para que ele tivesse dúvida e buscasse as suas respostas.
Sim, é uma coisa que eu acho que eu perdi um pouco a mão. Porque hoje eu colho um fruto não muito Aham, porque bom. você questionava, você Sim, desenvolveu muito nele o pensamento senso crítico, crítico. exatamente. Muito crítico, muito crítico. É bom, mas precisa ter uma dose. Então, eu Aham. acho muito melhor, eu agora, com a minha experiência, minha bagagem, o respeito que ele tem por mim, eu regular essa crítica, trazendo para baixo, Sim. do que eu tentar impor alguma coisa agora. Então, é uma questão É, inversa do processo, né? porque o bom, eu entendo, né, que faz com que ele não aceite qualquer coisa, Sim, com certeza. né? Então esse senso crítico que você levantou, ensinou pra ele, faz com que nada chegue de qualquer jeito. Exatamente. E aí, o problema é que nada é satisfatório. É. Aí é um problema. Mas É. estamos regulando isso aos Sim, poucos. sim. Não, mas eu acho, eu trouxe Né? justamente nesse sentido de que é bom porque ele não aceita qualquer coisa que ele Sim, aprende na faculdade, na escola, com os amigos, né? Não é absorveu tudo. Peraí, levanta sempre uma pulguinha. sim, mas também eu vejo um lado ruim, Paula, que eu fico, de repente, sempre num degrau muito alto. Aham. É, fica muito crítico também, né? Exatamente, fico num degrau muito alto. E às vezes eu É. preciso descer um É, pouco dentro de uma realidade, né? Uhum. Porque não que é soberba, não é isso. É que, poxa, esse papo tá muito chato pra mim. é, Passo tá amassando. tem Mas o isso. Senhor disse assim: considere-se o outro superior a você mesmo. Aham. E é um princípio de humildade, né? Eu Sim. sei muita coisa, mas eu preciso regular para poder viver em comunidade. Senão eu Sim. vou ficar um É, soberbo, um altivo, até, né? até no meio que convive ali com os amigos da mesma faixa, né, de Sim, idade. Senão fica todo mundo chato, porque fica todo é mundo chato, difícil fica alguém estar insuportável. A com convivência conhecimento fica próximo. comprometida, né? O É, relacionamento como igreja fica comprometido, né? Então sim, estamos regulando isso aí. É porque daí, junto com isso, a gente coloca o propósito, né? Que foi o que aconteceu com você. O seu propósito te moveu a esperar os 15 anos para Sim, entrar numa liderança. Então, a sim, clareza também do seu propósito sim. te colocou no seu lugar. É porque eu vejo assim, Deus nos chama pontualmente para a nossa missão, independente. Então eu vejo que eu sou aquele que Deus me batizou e me abençoou com graça de dons, para abençoar a sua igreja. Ponto. Hoje, o América. uhum, Amanhã, não se Amanhã, eu sabe. não sei. sim, A minha missão é trazer luz às escrituras, né? Então tem muita gente que não gosta de mim, está me assistindo agora, porque eu não gosto de falar uma língua que eu não creio. Uhum. Se a palavra de Deus diz A, eu não vou dizer B. Se a cultura gospel, se a maneira pela qual as pessoas aprenderam, elas acham que é a plena verdade, se estiver pautado nas escrituras, eu aceito. Se não tiver, eu não aceito. Não adianta vir pôr. Ah, mas fulano de tal falou que é assim que funciona. E a Bíblia? E as escrituras? As escrituras dizem não. Ah, mas eu. Mas então, me desculpa. Estude as escrituras. Estude isso, né? Porque a gente fica um pouco calejado nesse processo. Estamos envolvidos com o ministério e igreja desde sempre. Já viu de Já vi de tudo. tudo. Já participei de ondas de doutrinas de N formas. De tudo quanto é coisa que você já pensar, que já aconteceu, né? E aí onda para cá e onda para lá. Então você vai ficando um pouco calejado. calejado. Por exemplo, presta atenção. Ah, agora a teologia é isso, ou é essa moda, é essa cultura. Não, calma lá. As escrituras diz isso. E algumas pessoas não estão acostumadas e não querem é, é, ouvir algumas verdades. Então você passa como sendo chato, né? Uhum. Algumas pessoas falam assim, não, eu sou isso, eu sou Sou aquilo outro. calvinista, sou Sou... arminiano. Ótimo, não tem problema. Tá nas escrituras? Tá. Fez sentido para você? É a base da sua fé? Ótimo. Agora não vem inventar alguma coisa Modinha. que tá fora das escrituras. Sim, Só pra ego de novo. Exato, só para ego de novo, né? Você coloca Deus como um grande Papai Noel, O né? gênio da lâmpada. Exatamente, porque o que eu vejo com relação à igreja? Me permite tocar nesse assunto, que eu acho relevante. Dentro da nossa igreja, eu falo igreja como um todo, e na nossa comunidade também, existem pessoas convencidas e pessoas convertidas. A pessoa pode passar 50 anos na nossa igreja
convencida que o caminho é Cristo. E nunca se converter a Cristo. Sim. A pessoa pode passar a vida inteira convencida que ela precisa arrepender-se dos seus pecados, mas nunca ser convertida a Cristo. O que nós vemos são pessoas convencidas. A grande maioria, ela se convenceu que o cristianismo, que Cristo é o É o caminho, a Senhor. verdade e a vida. Sim, Se convenceu disso, está convencida, Uhum, plena, sim. uhum. mas converter-se não. E a gente vê isso nos dados que o Brasil hoje mais de 50% se considera cristão. Convencidos. Num país que não muda a realidade. Se Cristo entrou, Exatamente. como é que a realidade não mudou? Com certeza. Como você olha isso? Como que você é possível medir isso, esse convencimento? Sim, os frutos. O fruto do Espírito na conversão é paz, bondade, longanimidade, amor ao próximo. Automaticamente a sociedade melhora, Exatamente. tudo Aí você vê melhora. na nossa comunidade, nossa realidade. Opa, os convertidos e os convencidos. Onde estão? Como que agem? Como que eles se comportam? Como que eles geram frutos? Uhum. Né? Ah, você está me julgando? Claro, eu estou comendo o fruto que você está me dando. Como que eu não estou te julgando? Nossa, mas você não pode me julgar. Quem disse que eu não posso te julgar? Quem disse que eu não posso pegar na mão a maçã podre e a maçã boa e escolher qual que eu quero se alimentar? Sim. Por quê? Porque foram introduzidos dentro de uma teologia de prosperidade totalmente equivocado, né? Jesus, no mesmo texto que diz não julgueis para ser julgados, no versículo seguinte fala assim, ô raça de víboras. Uhum. No Julgando. mesmo texto. Por quê? Porque é muito mais fácil eu ser convencido através de jargões, através de buscas de bênçãos, através de busca de realizações pessoais, do que ser convertido a Cristo. Porque o convertimento a Cristo é o único objetivo: cruz. Morrer por Cristo. Eu morro pelos meus filhos, eu me entrego, ou seja, a dedicação plena é por eles. E ponto final. Meu trabalho é por eles. Meus estudos é por eles. Primeiro a minha família. Primeiro os meus filhos. Então, morrer para Cristo é uma entrega absolutamente total. Agora, se eu estou na igreja convencido, eu quero o quê? Eu quero extrair da igreja tudo que ela pode me beneficiar. E aí você perde o sentido de igreja, E até do próprio Deus. do próprio Deus, porque na igreja você não vai receber nada. Sim. Como chocante isso. O culto, no grego, é latreia. E latreia significa entrega. Uhum. Caim e Abel entregam culto a Deus. Deus recebe um e rejeita o outro. Agora, se a pessoa vai na igreja receber apenas de Deus, rapaz, que pena que é a vida dela como cristão dia a dia. E aí, se a gente olha para a Que sua pena. história, a gente pega aquelas fases de passar fome, as fases de dificuldade. Mas peraí, que Deus é esse? Ele continua No sendo Deus do mesmo jeito. lugar. Absoluto. Porque se você me disse Deus por aquilo que você viveu, Eu teria raiva de Deus. Sim. Eu teria raiva de Deus. Por quê? Porque eu estou pensando temporal. É. E e em Deus si está mesmo. atemporal. Exatamente. Eu estou pensando no benefício agora. Mas o convertido, o olhar está sempre na eternidade, sempre no outro. Então, a igreja, o grande problema hoje, eu vejo, é a igreja buscando uma autossatisfação. Uhum. Então, eu vou na igreja buscar amor. Se eu não tenho, Eu vou na igreja buscar amizade, cumplicidade. Eu vou na igreja buscar uma palavra que afaga o meu ego. Por isso que os coaches estão tão em alta, né? Isso é uma necessidade, oferta e demanda, né? sim. Eles só existem porque tem uma demanda muito grande para essa ruptura, vamos dizer assim, né? Então, quando eu vou na igreja, vou buscar um louvor bom, vou buscar uma palavra boa. Aí você chega lá na igreja, o louvor, na sua percepção, como num shopping, né? Você não encontrou satisfação. E a Uhum. palavra veio muito forte de seu encontro? Não, pera lá. E quem seria João Batista nas nossas épocas? Quem seria Pedro nas nossas épocas? Sim, Seriam absolutamente crucificados. Cristo foi, né? sim. Cristo foi, né? Uhum. Então, lutar contra esse sistema religioso imposto na igreja através de culturas antibíblicas, eu costumo dizer assim,
não é de hoje. Paulo foi convidado a, a morrer por Cristo por ir contra um sistema, lutar contra as heresias, desde a época de Paulo. E o que sobrou para Paulo? O cepo. Foi degolado, foi morto. Os apóstolos da mesma, porque lutavam contra um sistema religioso imposto. E nós também. Hoje temos ainda agora uma vertente de culturas gospels, de ondas de doutrina, que vai e que vem com o tempo. E Cristo, ele é apenas um personagem secundário do processo, não o centro. Por isso que eu falo que existe muito convencimento do Sim. cristianismo. O cristianismo, ele tem um poder de convencimento. Por quê? Porque o cristianismo, ele é o sistema religioso mais inclusivo do mundo, de todas as eras. O cristianismo e a reforma protestante trouxe avanços em várias áreas, na ciência, na educação, em quase todas as áreas. Então, o cristianismo tem essa condição, porque ele coloca no mesmo banco o douto e o indouto, o empresário e o mendigo, e todos são iguais. Então as pessoas olham aqui e falam assim, opa, aqui é um lugar legal, né? Aqui é um lugar que me aceitam da forma que eu sou. Então eu permaneço da forma que eu sou. Não, aí que está equivocado. Aham. Equivocado que você vem da forma que você é, e aí você permanece da forma de Cristo. Da forma como Cristo assim quer que seja. Então, eu sou muito, às vezes, criticado dentro da nossa comunidade. Eu sei que as conversas chegam no ouvido da gente, infelizmente, porque as pessoas estão com os ouvidos acostumados de uma forma cultural, não de uma forma bíblica. Sim. Porque para você ter uma forma bíblica, você precisa conhecer A Bíblia. a Bíblia. Para conhecer a Bíblia não é uma folhadinha no domingo, né? Uhum. É uma dedicação. E nem de uma hora para outra. Nem de uma hora para outra. Uhum. Sim. Muito legal. Mais alguma pergunta aí depois dessa aula? É isso aí, da minha parte tá tudo. Tá tudo ok. Quer complementar mais alguma coisa que veio aí? Não, tá tudo bem, né? Fico feliz pela oportunidade que vocês me deram aí, Obrigada. né? Que a gente possa caminhar muitos anos juntos com Deus aí. Amém. Que a gente possa entender nosso propósito aqui, ser Amém. luz nessa terra, ser sal nessa terra, né? Que a gente nunca se esqueça do que fomos chamados. Amém. Não precisamos de bênçãos. As bênçãos já nos alcançou. Sim. Nós somos filhos de Deus. Por herança, por graça, não por merecimento. Não merecemos nada e o Senhor nos deu tudo. E por Ele ter dado tudo, a nossa resposta agora é um processo de ser parecido com Cristo, se santificar cada vez mais, procurar a sua vontade cada vez mais. Onde fica a minha vontade nisso? Em canto algum, né? Eu amo a Deus de todo o meu coração, né? E todas as minhas forças, todo o meu entendimento. E isso não pode ser apenas um jargão de crente, né? Isso precisa ser a prática do Sim, dia a dia, né? isso é Então realidade. que a gente possa entender isso e não ser convencido de que Jesus me salvou, mas ser convertido ao Senhor que me salvou, né? Amém. Mudando os nossos caminhos. Isso Amém? basta. Amém. Isso Deixa um basta. versículo da sua Bíblia, da Dessa- sua vida. Apesar de, né, tudo isso que você falou, É já é a verdade. sua realidade, já é o que você vive. Mas tem algum versículo que você queira deixar aqui? Porque todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. Aos que crerem no seu nome. 1 de João 1,15. Amém. O versículo já fala Meu Deus. por si só. E é isso. É isso, gente. Obrigada, gente, Obrigado a Obrigado. vocês. por compartilhar essa história, por compartilhar tanto, né, da sua vida, tudo isso que queima no seu coração. Amém. E de repente a gente faz uma parte 2, né, Quem para falar um sabe? pouco mais, né? Da teologia eu gosto muito. É, da teologia, né? Hoje foi só Sim. uma pincelada, né? Sim. Sim. Amém. Obrigada, viu, Obrigada. Amém. Até Amém. mais. por compartilhar. E é isso. E a gente quer agradecer você
que ficou conosco até aqui. Não deixa de compartilhar, de contar, de conversar, de assistir também, né, os nossos outros episódios que estão todos aí no ar. É isso aí, gente. Obrigada. Compartilhem e curta esse vídeo. Envie aí para as pessoas que você ama e que com certeza vai aprender um pouquinho mais aí sobre o amor de Deus através da vida do Gesa. Obrigada. Até a Beijo. Tchau, próxima. Tchau. tchau.